pessoal, estamos de volta corrigindo aí agora as questões número 81 até 90. Vamos lá, seguimos na sintaxe, vamos ver o que temos aí de novidade. No CEP 2017, quando uma pessoa emagrece, os adipócitos apenas perdem volume, mas continuam lá. Analisar a opção que contém uma informação correta sobre o período acima. Então vamos lá, pessoal. Os adipócitos apenas perdem volume é a oração principal desse período composto. Quando uma pessoa emagrece, é a oração subordinada adverbial temporal, não é isso? E se eu tenho uma oração subordinada, eu tenho uma oração principal. Aqui eu vou ter uma oração coordenada, né? A oração principal. Então, beleza, né? Nós já marcamos aqui a letra A como resposta correta. O período em questão é formado em sua totalidade por uma oração principal e uma oração coordenada. Não, essa oração aqui, ela é subordinada. Se eu tenho oração principal, eu tenho que ter uma subordinada. Mas continuam lá, é uma das orações subordinadas, não, coordenada, que entram na composição do período, coordenada adversativa. Quando uma pessoa emagrece, é uma das orações subordinadas, pessoal, que entra na composição do período. E a palavra quando introduz uma oração subordinada, né? Então, letra A é realmente a resposta da questão 81. Questão tranquila, né? Quem está acostumado a trabalhar com sintaxe do período composto, bem de boa. No segmento, e entre as maiores ameaças à saúde do seu amigo do peito está o desequilíbrio das taxas de colesterol. O termo negritado e sublinhado tem a função sintática de. Pessoal, cuidado, é ameaça. Ameaça é substantivo. É ameaça a. Então é um substantivo que rege um complemento, e esse complemento com preposição. Claramente, o complemento de um substantivo, que é o nome, só pode ser o complemento nominal. Não é isso? Complemento nominal, tá? Objeto indireto seria o complemento de verbo, né? O direto não poderia ser, porque tem preposição ali, mas também seria de verbo. Para ser agente da passiva, eu deveria ter uma frase na voz passiva, né? E não é o caso ali, eu nem tenho locução verbal de voz passiva. E o adjunto nominal, pessoal, ele teria aqui, na verdade, um valor agente, né? E também o adjunto nominal geralmente viria com a preposição de, se fosse o caso ali, tá? E não com a preposição a. Então, complemento nominal, claramente. Complemento nominal, ele tem um valor paciente, ele é o alvo de alguma coisa. Então, a saúde, né, está ameaçada, é o alvo aqui. Tá? Então, alguma coisa ameaça a saúde. Então, vejam o valor passivo, paciente aqui, claramente um complemento nominal. Beleza? Vamos lá, questão 83. Fala assim para nós. As formas verbais destacadas a seguir, quanto à transitividade, respectivamente como, classificam-se, né? Respectivamente como, vamos lá. Afinal, minha irmã juntou, quem junta, junta algo, né? Juntou dinheiro. Comprou e, ao sairmos de casa, pessoal, de casa é adjunto adverbial. E aqui o verbo sair, então, verbo intransitivo. Ó. Sair de casa, o de casa é adjunto adverbial de lugar, e o verbo sair, verbo intransitivo. Examinei-a, quase não podia acreditar. Quem pode acreditar nesse contexto pode acreditar em algo, não é isso? Preposição em mais o, no milagre, objeto indireto. Então tem transitivo direto, intransitivo e transitivo indireto, mais uma vez, letra A. Muito boa, eu gosto muito dessas questões, pessoal, porque são questões boas para a gente revisar conceitos, né? Então é importante que revisemos conceitos aí, lembrando que esse aqui é um curso de correção de questões, né? E um curso de correção de questões a gente não volta em detalhes, né, dos conceitos que a gente tem que ver no curso teórico, tá? Então qualquer coisa, nós vamos ter aí no YouTube também um curso teórico. O curso teórico vai ser totalmente gratuito, tá?
e qualquer coisa a gente vai estar disponível lá também. Tudo bem? Vamos lá. A estrutura morfossintática e as relações semânticas do excerto. Num erro dramático, ninguém se mexeu para marcar uma reunião, iniciar uma negociação, ouvir e apresentar propostas, nos permitem afirmar corretamente que a relação sintático-semântica que se estabelece entre a oração ninguém se mexeu e as demais orações que compõem esse período é de finalidade. Então, pessoal, no erro dramático, ó, ninguém se mexeu com a finalidade de marcar uma reunião, com a finalidade de iniciar uma negociação, com a finalidade de ouvir e apresentar propostas, né? Na verdade, se a gente pensar aqui, a relação sintático-semântica é de finalidade, sim, porque vejam que aqui, ó, ele só está colocando a preposição para em elipse, mas poderia ser assim, ó, no erro dramático, ninguém se mexeu para marcar uma reunião, para iniciar uma negociação, para ouvir e para apresentar propostas. Então, sim, a relação sintático-semântica que se estabelece entre a oração ninguém se mexeu e as demais é de finalidade. Beleza, letra A. Vamos ver os erros das demais, pessoal. Todas as orações que compõem o período articulam-se em relação de subordinação, de jeito nenhum. Ó, ninguém se mexeu. Aí aqui sim, ó, para marcar uma reunião, por exemplo, é uma oração subordinada adverbial final em relação, peraí, só um minutinho. É uma oração subordinada, deixa eu só voltar aqui. Aí, é uma oração subordinada adverbial final, né? E essa aqui é a oração principal. Então aqui, ó, é uma oração subordinada adverbial final. Essa aqui é outra oração subordinada adverbial final em relação à principal. Ouvir é outra oração subordinada adverbial final e apresentar propostas é outra oração subordinada adverbial final. Mas a relação entre essa primeira oração e essa, olha aqui, ó, relação de coordenação, olha aí o E, né? Eu tenho então orações justapostas aqui, tenho a relação de adição, de coordenação. Então, não é, essa relação toda, né, de subordinação entre si, não é? C. Os complementos verbais presentes nas orações subordinadas a esses verbos se ligam de forma indireta. Vou apagar, tá? Então, ele quer os complementos verbais das orações subordinadas. Então, aqui, ó, quem marca, marca algo, uma reunião. Já vai estar errado, né? Quem inicia, inicia algo, uma negociação. Ouvir é verbo intransitivo. Ah, não, aqui vai ser ouvir, verbo transitivo direto, né? Ouvir o quê? Propostas, objeto direto. Apresentar o quê? Propostas, é isso aí. Então, tudo aqui, todos os verbos, né, exigem complementos que se ligam de forma direta e não indireta. D. Os recursos linguístico-gramaticais são insuficientes para garantir e explicitar qualquer relação de dependência. Não, eu tenho sim relação de dependência, porque eu tenho aqui, por exemplo, a preposição para, né, seguida de verbos no infinitivo, marcando essas orações aí subordinadas adverbiais finais, apesar de estarem reduzidas, mas tem sim uma relação de subordinação. E relação de subordinação é uma relação de dependência. Tanto é que se eu falar assim, ó, num erro dramático, ninguém se mexeu, e tiver fora de contexto, você vai falar, cara, não entendi nada, ninguém se mexeu para quê? Ou para fazer o quê? Né? Então, nada a ver. E letra E, a relação que se estabelece entre a oração principal e as demais é de coordenação. Não, entre a principal e as demais é relação de subordinação. Então, aqui 84 foi letra A. Isso, letra A. Beleza? Vamos lá para a questão 85. Assinale a opção que apresenta uma afirmação incorreta. Mais uma vez, ele quer a incorreta, né? A gente destaca aqui do ponto de vista gramatical e ou textual quanto à palavra expressão destacada nos excertos transcritos do texto. Bater nos filhos, como um bom exemplo a ser citado, já foi uma estratégia para educá-los. Para educar quem, pessoal? Os filhos, né? Claramente os filhos.
a palavra retoma filhos. Beleza. Ele quer incorreta, tá? Há na sociedade e no processo dinâmico que ela envolve. Na sociedade e no processo dinâmico que, e no processo dinâmico o qual a sociedade envolve. Então, esse que é pronome relativo. Esse que, mais uma vez, ó, ele quer função sintática de pronome relativo. Se ele quer função sintática de pronome relativo, pessoal, eu destaco só a oração subordinada, adjetiva. Então, que ela envolve. É isso aqui que me interessa. Esse que, a gente está vendo que retoma quem, pessoal? Processo dinâmico, né? O processo dinâmico. Então, é como se fosse assim, ela envolve o processo dinâmico, não é isso? Então, o verbo envolver seria VTD e o processo dinâmico seria o objeto direto. Só que processo dinâmico não está presente na oração subordinada que a gente está analisando. Quem está é o que. Então, a função sintática do que nessa frase aqui é o objeto direto e não o sujeito. Daí a resposta letra B. Mais uma questão boa, né? Sobre função sintática dos pronomes relativos. Letra C. O quanto esse processo é em si, né? Então, o emprego dessa expressão está adequado, isso, e gramaticalmente correto, mesmo estando intercalado, claro. É em si mesmo, né? O processo é em si, tranquilamente, né? Essas expressões, pessoal, de fato, em si, ou seja, por exemplo, isto é, quer dizer, né? São expressões que geralmente vêm sim, né? Entre vírgulas, vêm intercaladas, então tudo tranquilo. A violência é, de fato, algo indelével da experiência humana. Sem acarretar importante alteração de sentido para o texto, a expressão pode ser substituída por sem dúvida. Isso, né? A violência é de fato indelével, a violência é sem dúvida, né? Indubitavelmente. Beleza, tranquilo. Vou trocar uma locução adverbial, né? Por outra locução adverbial. Tranquilo. Letra E. A violência se presentifica até entre as expectativas do processo civilizatório. A palavra confere ao texto uma relação semântica de inclusão. Isso aí. A violência se presentifica inclusive entre as expectativas do processo civilizatório. O até aqui é uma palavra denotativa de inclusão. Então, por isso que a letra A realmente é a resposta da questão 85. Beleza? Questão boa, que envolve bastante coisa. Questão muito boa também. Vamos lá para a questão. A NUCEP faz questões, às vezes umas questões mais simples, né? Porque, claro, tem que fazer questões simples para a prova, mas ela costuma ter umas questões muito bem elaboradas. As provas de português da NUCEP são muito bem elaboradas, né? Talvez por isso até que nós não costumemos ver aí muitas questões comentadas, né? Porque as questões dão sempre um pouquinho mais de trabalho para a gente resolver mesmo. Então são questões muito bem elaboradas na maioria das vezes. Vamos lá. Observe os excertos 1 e 2 abaixo para responder a questão. Essa aqui é aquela que não pode errar, pessoal, na prova, né? Tem conjunções e locuções conjuntivas que nós temos que saber. Não tem para onde correr. Né? Se quer fazer concurso, se o seu objetivo é fazer concurso, passar numa prova, vai cair português e vai ter valor de conjunção. Então a gente precisa gravar muitos deles e, claro, na hora da prova também interpretar a frase que a banca propôs. Mas tem que saber essas principais. Tem que saber que uma vez que, já falei inclusive várias vezes sobre isso, uma vez que, pessoal, nada mais é do que porque, né? Porque, visto que, já que, né? São sinônimos, tá? Na medida em que, tudo sinônimo. E entretanto, tem que saber também porque essa aqui despenca, tá? Entretanto, mas, contudo, todavia, no entanto, ok? Cuidado para não confundir com portanto. Portanto é sinônimo de por isso, logo, por conseguinte. Vamos lá. Então, nas produções linguístico-textuais, valemos-nos de recursos disponíveis na língua, os quais asseguram a sequenciação textual e contribuem para a produção dos sentidos. Nos excertos 1 e 2, esses recursos encontram-se em destaque e, sem que os sentidos do texto sejam alterados,
podemos substituí-los respectivamente por já que, ó, não é possível acabar com conflitos violentos, já que pode. Agora, portanto, não. Ó, falei, não confunda entretanto e no entanto com portanto. Entretanto é sinônimo de no entanto, que é um valor adversativo. Portanto é conclusão. Por isso, logo, por conseguinte, tá? Contanto que não vai dar e porquanto também não vai dar. Porquanto daria na primeira. Porquanto eles são intrínsecos, tá? Porque porquanto é sinônimo de porquê. Visto que pode e no entanto pode. Beleza, C resposta. Se bem que não e o pois não, porque o pois tem valor explicativo, né? E conquanto fora e o porém poderia. Essa aqui é a ideia. Então por isso que é 86C. Mas essa aqui, pessoal, essa aqui é aquela questão em que, se vocês sabem os valores das principais conjunções, principais locuções conjuntivas que nós trabalhamos em aulas aí para concursos públicos, de gramática normativa para concurso público, a gente não vai errar, tá? Não vai errar porque elas se repetem bastante. No texto 7, algumas frases não estão escritas obedecendo às regras de pontuação, especificamente as regras de uso da vírgula, seja no ambiente interfrasal, seja no ambiente intrafrasal. Deste modo, assinale abaixo a alternativa que denota o uso correto da vírgula. Então vamos lá, pessoal. Letra A. Não notaram, por acaso, vírgula, qual é a verdadeira questão, né? Então, esse por acaso, né, que é uma locução adverbial, ela deveria estar entre vírgulas. Tudo bem? A gramática fala que uma locução adverbial, um adjunto adverbial com até 3 vocábulos, ele pode, né, com até 2 vocábulos, perdão, a partir de 3 vírgulas obrigatórias. Até 2 vocábulos ele pode não ser separado por vírgula, mas se eu já tenho uma vírgula aqui, eu não posso deixar ele solto. Eu tenho que intercalar, e aí por isso eu coloquei a outra vírgula aqui, tá? É tudo uma alegoria, uma metáfora ampliada. Os senhores me compreendem. 87 está errado. B. Muitos enamorados, para se convencer de que a amada não era uma boneca de pau. Ou seja, aqui, pessoal, ele intercalou uma oração subordinada adverbial final. Ó, com a finalidade de se convencer de que a amada não era uma boneca de pau, aqui começa a oração principal, que continua aqui, ó. Tanto é que se eu for tirar a oração subordinada adverbial e colocar ela no final, posposta, né, na ordem direta, ficaria muito tranquilo. Ó. Muitos namorados exigiam, mas aqui vai ter um que, né? Exigiam que... poderia ser assim. Exigiam que ela cantasse, dançasse fora do compasso para se convencer de que a amada não era boneca de pau. Claro que aqui, como tem o que ela, né? Esse ela retoma já a amada. Então, assim, colocar no final talvez não ficasse tão bom aqui. Mas é uma oração que está intercalada. É uma oração que está intercalada. Então, está entre vírgulas, maravilha, certinho. Letra B, ó, impecável. C. Que, vírgula, quando eles lessem em voz alta, vírgula, oração subordinada adverbial temporal. Ela tricotasse, bordasse, brincasse com o cãozinho. Beleza, essas aqui estão certas, né? Porque estão marcando a enumeração de itens. Beleza. E aí segue, ó. E, sobretudo, que ela não só ouvisse, mas também, antes do mais, beleza. Mas aqui, ó, eu precisava ter essas duas vírgulas marcando essa intercalação. Spallanzani teve... vírgula, como se sabe. Olha aqui, pessoal, isso aqui é uma oração que está intercalada, né? Tanto é que ele botou uma vírgula aqui, ó. Não posso deixar ela solta. O Spallanzani teve como se sabe. Se eu não puser vírgula, parece que o como se sabe é o objeto direto do verbo teve aqui, né? Da forma verbal teve. Então, não. Teve, vírgula, como se sabe, vírgula, de fugir da investigação criminal devido ao autômato que introduziu na sociedade. Beleza. O relacionamento amoroso de muitos ficou mais forte. Aqui foi aquele erro, né? Que a gente mais aprende na escola. O primeiro que a gente aprende na escola.
Não se separa o sujeito do predicado com vírgula. Quem ficou mais forte e mais harmonioso? O relacionamento amoroso de muitos. Tudo isso aqui é o sujeito. O relacionamento é o núcleo. O relacionamento amoroso de muitos ficou. Não posso separar o sujeito do predicado com vírgula. Questão errada. Letra B, resposta, né? De boa. Vamos lá. Questão 88. Diz assim para nós. Qual das alternativas apresenta o uso da crase, como no trecho? Parte das propostas de lei também prevêem remunerações que equivalem a... Aqui, pessoal, é uma crase motivada por regência, né? É um dos casos de crase. Eu tenho as crases que não são motivadas por regência, que são aquelas que fazem parte de locuções femininas, à noite, à mercê, à vista, à beça, à toa, à medida que, né? Às vezes, e tenho crase motivada por regência. Um verbo ou um nome regem um complemento com preposição a, e essa preposição a se contrai com um a, um artigo a, ou um pronome demonstrativo a, ou a do aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, né? Então equivalem a mais a metade, né? Tanto é, pessoal, sempre falo, se tiver dúvida, troca o feminino pelo masculino, né? Equivalem ao meio, né? Se fosse o caso. Então, claramente aqui é um tipo de crase motivada, um caso de crase motivada por regência. À noite é uma locução feminina. Então, ninguém está regendo preposição aqui. Refiro-me, quem se refere a. E aí juntou com o artigo que antecede o substantivo peça. Letra B, isso aí. Um caso de crase motivada por regência. Luiz é um romântico à moda antiga, locução feminina. Às 12, locução, né? Devo satisfações a meu pai. Aqui não, aqui pelo amor de Deus, né? Quem deve satisfações a. Isso. Só que meu pai, pessoal, pai é o núcleo masculino, né? Então não poderia ter crase aqui. Aqui poderia ser ou só a preposição, devo satisfações apenas a meu pai. Ou eu poderia dizer apenas ao meu pai, né? Porque como o artigo antes do pronome possessivo no português é facultativo, então poderia ser só a ou ao. Agora, a com crase, antes de masculino, sem condição. Letra B, resposta. Vamos lá para a questão de número 89, que diz assim para a gente. Em a construção de um país mais seguro, livre, justo, tolerante e plural depende da afirmação. As vírgulas foram usadas, pessoal, para... esse aqui a gente fala que é uma enumeração, é uma intercalação, ou nesse caso a banca trouxe como separar elementos de uma sequência. Isso aí, uma enumeração, uma sequência, né? Então, expressões explicativas, não. Explicação de um termo seria o aposto explicativo, que não, né, claramente não está aqui. Indicar que uma palavra foi suprimida, ela poderia fazer isso, que eu poderia dizer assim, João toca guitarra e José, vírgula, percussão, né? Poderia suprimir aí o verbo nesse caso, mas não é o caso aqui. E isolar adjunto adverbial deslocado. Poderia fazer isso? Poderia, mas também não é o caso aqui. Eu tenho claramente uma sequenciação de elementos, tá? De adjetivos aí, né? País seguro, livre, justo. Então, estou enumerando itens, né, de uma mesma classe gramatical. E a questão 90, a derradeira deste bloco, diz assim para nós. Em apenas uma das sequências frasais dispostas nas opções abaixo, a justificativa para o uso das vírgulas difere das demais. Não gostei muito dessa questão aqui não, tá? Apesar de eu não ser ninguém para não gostar da questão, mas vamos lá. Instituições, como ensina Douglas North. Então aqui eu tenho as vírgulas separando uma oração intercalada. Não é isso? Ela não poderia estar solta, porque instituições são regras do jogo. E como ensina Douglas North, isso aqui é a oração 1, que continua aqui. E essa aqui é a oração 2, que está intercalada. Tá? Então as vírgulas aqui foram empregadas para isolar uma oração. No Brasil, vírgula é empregada para isolar um adjunto adverbial. Alinhando incentivos para opções de natureza política, social e econômica.
vírgula marcando uma enumeração. D, um exemplo foi a percepção ao longo do tempo, vírgula para marcar um adjunto adverbial deslocado. Então veja que a B e a C são iguais, né? Está marcando o adjunto adverbial deslocado, não poderiam ser a resposta. Daí vieram no Brasil, de novo, no Brasil, adjunto adverbial deslocado. Então letra E também, adjunto adverbial deslocado. Aí, pessoal, a gente ficaria com 3 em que eu tenho a vírgula marcando o deslocamento, né, do adjunto adverbial. Eu tenho uma que marca, uma questão, um item que mostra aqui a intercalação de uma oração, né? E eu tenho uma que marca enumeração. O que você vai fazer? Você vai naquela que é a mais diferente, pô. Ou seja, eu tenho 3 que são intercalações de adjunto adverbial, eu vou então igualar, né, a intercalação de uma oração. Então, assim, eu tenho 4 casos em que eu tenho vírgulas marcando a intercalação, seja de um termo simples, seja de uma oração. E uma, que é super diferente, que está na letra C, que marca uma enumeração. A vírgula serve ali para enumerar itens, tá? Então, lembrando, como eu sempre falo, às vezes a gente precisa marcar a menos certa, a mais certa, a menos errada, que está melhor, tranquilo? E com isso a gente fica por aqui nesse bloco, a gente volta daqui a pouco pro próximo bloco. Um abraço, tudo de bom, bons estudos!